Durante a Segunda Guerra Mundial, o regime nazista não apenas enviou exércitos, construiu campos ou cometeu crimes em larga escala, também deixou para trás uma rede de instalações ocultas, depósitos subterrâneos, laboratórios secretos e estruturas projetadas com propósitos que ainda não são totalmente compreendidos. Esses lugares não aparecem nos mapas militares convencionais, mas foram construídos com planos precisos, recursos do Estado e milhares de trabalhadores forçados. Algumas dessas obras foram encontradas pelas tropas aliadas. Outras continuam enterradas, seladas ou vazias. As fontes incluem arquivos liberados, testemunhos de soldados e achados arqueológicos recentes. Não foram mitos, foram reais. Em minas, túneis, porões e laboratórios, o regime tentou esconder armas, dinheiro, obras de arte e segredos científicos. Em muitos casos, o que foi descoberto não correspondia ao que se esperava. Alguns locais pareciam preparados para algo que nunca chegou a ser usado. Outros revelaram planos mais amplos de controle e pilhagem. Tudo fazia parte de uma estrutura mais complexa que sobreviveu ao colapso da frente. Quais foram realmente os achados nazistas mais impactantes que vieram à tona e que segredos ainda guardam aqueles que ainda não foram abertos? Numa zona isolada do norte do país, à beira do Mar Báltico, o regime instalou uma base especial. Chamava-se Peenemünde. Ali não havia trincheiras, nem soldados em marcha, nem colunas de tanques. Apenas hangares, campos amplos e edifícios cinzentos onde trabalhavam engenheiros. O seu objetivo era fabricar um tipo de arma que não necessitasse de pilotos, foguetes capazes de voar sozinhos e alcançar cidades inimigas. Não era uma ideia de laboratório. Havia planos concretos, peças prontas, equipas de teste e metas impostas pelo comando. O modelo era conhecido como V2. Eram feitos lançamentos de teste a partir da mesma base. Eram medidas trajetórias, registrados falhas, trocados componentes. Havia salas com câmaras, zonas de combustível, instrumentos técnicos e grupos inteiros dedicados a controlar cada tentativa. Alguns foguetes funcionavam bem, outros caíam, mas todos os dados eram guardados. Os encarregados do projeto trabalhavam com pressa. Sabiam que não era um jogo. Havia uma guerra em curso. Entre eles estava Wernher von Braun, que anos mais tarde usaria a sua experiência noutro país e para fins distintos. Quando o avanço aliado se tornou evidente, parte da produção foi movida para o subterrâneo. Mesmo assim, Peenemünde continuou a operar como centro principal. Dali saíram os primeiros foguetes lançados sobre Londres. Não eram precisos, mas eram rápidos, não podiam ser interceptados e causavam danos. Em 1943, a base foi bombardeada. Vários edifícios ficaram destruídos. Mas o trabalho não parou completamente. No final do conflito, as tropas americanas tomaram o local. Encontraram peças, esquemas, motores a meio da montagem. Levaram o que puderam, também a equipa. Muitos terminaram nos Estados Unidos, já fora do contexto bélico. Hoje o local é conservado como museu. Há secções onde são mostradas partes de foguetes, planos técnicos, mapas e fotos. Tudo indica que ali não se pensava em defesa, mas sim em impacto. O V2 não mudou o rumo da guerra, mas mostrou que a tecnologia podia ir mais longe. Foi um sinal de que o que foi construído como arma podia ter outra utilidade mais tarde. E embora o uso tenha sido militar, a sua origem continua marcada nessa zona costeira, entre cimento, hangares vazios e estruturas que ainda se mantêm de pé. Noutras instalações mais fechadas, onde não chegavam os projéteis nem o ruído da frente, era executado outro plano, menos visível, mas igualmente calculado. O programa Lebensborn foi criado pelo regime para assegurar o nascimento e a criação de crianças que cumpriam certos requisitos. Eram abertas casas maternas em diferentes pontos do país. Eram recebidas mulheres solteiras que, segundo as autoridades, reuniam as condições físicas procuradas: cabelo claro, olhos claros, boa saúde. Ali davam à luz sob controle médico. Não era um hospital comum, era parte de um sistema. Muitas vezes essas mulheres não sabiam o que ia acontecer com os seus filhos. Algumas eram informadas de que seriam entregues a famílias ligadas ao partido. A outras eram tirados sem dar razões. Também chegavam bebés retirados de outros países. Eram crianças sequestradas pela aparência. Eram criadas como se fossem alemãs, com nomes falsos e sem rastro da sua origem.
O que era oferecido como proteção era, na realidade, um sistema de controlo sobre quem devia nascer e como devia ser criado. As decisões não eram tomadas pelas mães, eram tomadas pelos encarregados do programa. Quando a guerra terminou, os centros foram abandonados, foram queimados documentos, foram apagadas listas. Milhares dessas crianças cresceram sem saber a sua proveniência. Com o tempo, apareceram pistas. Certificados manipulados, cartas perdidas, fragmentos de registros. Algumas mães contaram o que tinha acontecido. Alguns adultos descobriram que não eram quem pensavam ser. Mas muitos casos ficaram sem esclarecer. Em alguns edifícios ainda se vêem restos. Camas pequenas, desenhos nas paredes, objetos marcados com iniciais. Nada parece fora do normal, salvo para quem sabe o que foi aquele lugar. O que foi apresentado como uma rede de apoio foi na realidade um programa para moldar a população. Não se tratava apenas de dar assistência, tratava-se de decidir que nascimentos eram úteis e quais não. E embora quase tudo tenha sido destruído, continuam a aparecer vestígios. O programa Lebensborn não deixou covas nem bombas, mas deixou uma geração inteira marcada pelo controlo, o ocultamento e as decisões tomadas em gabinetes que nunca conheceram. Enquanto nesses lugares se decidia que tipo de pessoa devia nascer, noutros pontos do país eram escavados túneis sem descanso. Numa zona montanhosa a sudoeste, o regime impulsionou um projeto chamado RISE. Não foi publicado em nenhum diário, não era anunciado em mapas, mas mobilizou milhares de trabalhadores forçados. Eram abertas entradas na rocha, eram perfurados corredores, eram reforçados tetos, eram conectadas salas, tudo sob vigilância constante. Os planos eram incompletos, ninguém sabia ao certo qual era o objetivo final. Alguns falavam de um centro de comando, outros de um complexo para fabricar armas. Mas nunca foi confirmado. As condições eram duras, frio, pó, umidade. Trabalhava-se por turnos, com ferramentas básicas. Havia acidentes diários. As mortes não eram contadas com nomes, apenas com números. Algumas zonas eram cobertas com cimento, outras eram sustentadas com madeira úmida. Não havia luz natural, não havia ventilação. O projeto continuava a crescer, sem explicação pública, sem data de conclusão. Todos os dias chegavam mais operários, mais materiais, mais ordens. Quando a guerra terminou, as tropas aliadas encontraram os acessos. Havia estruturas a meio de terminar, equipamentos abandonados, documentos soltos. Os túneis estavam vazios, mas mostravam que algo importante tinha sido tentado fazer ali. Nunca foram usados. Nunca foram concluídos, e até hoje ninguém conseguiu dizer com certeza para que serviam. Algumas entradas continuam fechadas, outras podem ser visitadas. O que está claro é que houve uma intenção clara de construir algo grande, oculto e duradouro. Mas o projeto Riese ficou como uma rede de galerias sem destino. Um esforço enorme enterrado na rocha, sem explicação completa, sem uso final. No sul da Alemanha, um dos projetos menos conhecidos foi a criação de abrigos reforçados em zonas montanhosas, onde se esperava que os altos comandos pudessem resistir a ataques aéreos prolongados. Algumas dessas estruturas foram construídas em encostas íngremes, outras em cavernas naturais adaptadas com concreto e reforços de aço. Não eram bases militares em funcionamento, mas sim espaços de abrigo, desenhados para uma guerra que se tornava cada vez mais defensiva. A entrada para muitos desses locais ainda existe, embora bloqueada por escombros. Um dos casos mais marcantes foi o de um abrigo subterrâneo em Berchtesgaden, perto do Kehlsteinhaus. Ali foram descobertas divisões vazias, depósitos com alimentos enlatados, zonas técnicas por terminar e saídas de ventilação que conectavam com o bosque. Não havia sinais de que tivesse sido usado de forma prolongada. Tudo parecia pronto, mas sem ter sido ocupado. Esses espaços reforçam a ideia de que o regime se preparava para uma resistência prolongada em zonas isoladas. Mas a velocidade do avanço aliado impediu que chegassem a ser usados. Também foram encontradas instalações médicas abandonadas que tinham sido adaptadas para realizar testes em seres humanos sem registro oficial. As divisões estavam equipadas com camas individuais, lâmpadas cirúrgicas e armários com substâncias rotuladas apenas com números. Algumas paredes mostravam marcas de sujeição. Em certas zonas, foram encontradas bandejas com ferramentas cirúrgicas oxidadas, recipientes de vidro partidos e anotações soltas. Embora não tenha sido possível reconstruir com exatidão o que se fazia nessas salas,
tudo indica que foram usadas para práticas médicas não registradas. A descoberta dessas estruturas, longe da frente e sem atividade militar direta, mostrou como o regime tinha desenhado zonas intermédias para fins logísticos, experimentais ou de abrigo. Não eram instalações improvisadas. Tinham planos, pessoal e recursos atribuídos, mas ficaram incompletas, como reflexo de uma maquinaria que não chegou a executar todos os seus planos. O que ficou sob terra ou atrás de portas seladas é mais uma prova do alcance de um sistema que pensava em tudo, mesmo na sua possível retirada. No campo de concentração de Sachsenhausen, nos arredores de Berlim, foi organizada uma operação secreta com um objetivo econômico: fabricar grandes quantidades de dinheiro falso. O regime havia decidido que uma forma eficaz de golpear o inimigo era desestabilizar sua economia por dentro. Para isso, montaram uma oficina tipográfica dentro do próprio campo. Não era uma sala improvisada. Tinha prensas, tintas especiais, chapas metálicas e pilhas de papel cuidadosamente armazenadas. Todo o equipamento foi escolhido para copiar com precisão cada nota britânica. Os prisioneiros designados eram tipógrafos, gravadores ou designers. Cada um foi selecionado por sua habilidade, não por suas ideias. Foram mantidos separados, com turnos rigorosos e vigilância constante. Dormiam em barracões distintos. Não falavam entre eles. Não sabiam quantas notas eram produzidas por dia. Apenas recebiam instruções. Se um exemplar saía mal, era repetido. Se havia erros, todo o lote era descartado. Ninguém podia perguntar nada. Os guardas só queriam resultados. Semana após semana, saíam pilhas de notas falsas que pareciam originais. O plano foi chamado Operação Bernhard. A ideia era lançar essas notas falsas sobre território britânico ou infiltrá-las em bancos através de redes encobertas. Embora nem todo o dinheiro tenha chegado a ser usado, milhões foram produzidos. Quando o projeto foi cancelado, as notas foram transportadas e escondidas em outros locais. Mas tudo havia começado ali, em salas fechadas dentro de um campo de concentração, onde os presos eram forçados a copiar cada traço com precisão milimétrica, sem saber se sairiam vivos daquele trabalho. Em outro ponto do país, ao sul, foi instalado um dos complexos mais protegidos pelo regime. Em Obersalzberg, uma região montanhosa com caminhos estreitos e vistas abertas para o vale, foram erguidas moradias, escritórios, armazéns e estruturas para a cúpula política. Não era um centro militar, era um núcleo de onde se tomavam decisões. Hitler vivia ali. Também outros como Himmler, Bormann ou Göring, cada um com seu próprio edifício. Tudo estava interligado por estradas privadas, vigilância permanente e linhas seguras de comunicação. Um dos edifícios mais conhecidos era o Kelsteinhaus. Estava localizado no alto de uma montanha e era acessado por uma estrada que subia em espiral. No final, um túnel perfurado na rocha levava a um elevador que subia de forma vertical até o interior do edifício. Ali, os quartos eram poucos, as janelas grandes e o mobiliário austero. Não era uma casa para viver. Era um ponto para encontros breves com visitas muito controladas. Dali, via-se todo o vale. Não havia acesso livre, cada entrada era vigiada. Quando os aliados bombardearam a zona em abril de 1945, vários edifícios ficaram danificados. O Berghof foi um dos mais afetados. Ao chegarem as tropas, encontraram móveis quebrados, papéis queimados, mapas com marcas e quartos vazios. Foi ordenada a desmantelação de boa parte do local para evitar que se tornasse um sítio de homenagem. Apenas o Kelsteinhaus se manteve. Por sua localização e estrutura, foi difícil de destruir. Hoje continua funcionando como restaurante. Conserva sua forma. Acessa-se pelo mesmo túnel e pelo mesmo elevador que eram usados então. Esse lugar mostrou como o poder nem sempre se protege com armas, mas com distância, rotas privadas, segurança constante e controle de acesso. Obersalzberg foi um dos centros onde se tentou blindar o comando político enquanto o resto do país se desmoronava. Hoje não há atividade oficial ali, mas as estruturas continuam de pé. Podem ser percorridas. Alguns corredores permanecem fechados. Outros estão abertos ao público. Mas o que ali se organizou não figura nos folhetos turísticos. Está nos planos, nos arquivos, nas fotos tiradas pelos que chegaram depois. Enquanto os altos comandos viviam protegidos em zonas montanhosas, outros trabalhavam sob a terra, sem luz nem descanso.
Na região do Harz, o regime ordenou a transferência de fábricas inteiras para o subsolo. As bombas aliadas já haviam destruído muitos centros de produção na superfície. Para continuar fabricando, foram cavados túneis, montadas máquinas e tudo foi instalado em galerias sob a terra. Foi usada mão de obra forçada. Chegavam prisioneiros de campos próximos, trabalhavam com picaretas, pás e sem proteção. O pó, a umidade e o calor tornavam impossível respirar bem. Eram produzidas peças de foguetes, partes de tanques, fuzelagens e outros elementos para manter a frente armada. Não havia descansos, não havia nomes. Cada trabalhador era um número com uma tarefa. Se desmaiava, era substituído. Se não cumpria a cota, não comia. O pó cobria tudo. A umidade quebrava a madeira. As luzes apagavam sem aviso. As paredes rangiam. Algumas zonas colapsavam. Às vezes com pessoas dentro. Não havia saídas de emergência. Se desabava, fechava-se o túnel e abria-se outro. Em abril de 1945, os americanos chegaram. Encontraram maquinaria ativa, ferramentas soltas, peças embaladas, documentos incompletos e corpos não enterrados. Algumas zonas estavam minadas, outras abandonadas pela metade. Foram tiradas fotos, foram levantados inventários, foram recolhidos restos. Algumas entradas foram seladas por perigo, outras ficaram expostas. Com o tempo, os objetos oxidaram, mas a estrutura principal permanece. Algumas partes estão abertas ao público. Em certas paredes ainda se vêem marcas, nomes gravados, sinais feitos com carvão ou metal. O que aconteceu ali não foi uma tentativa. Foi uma cadeia de produção real, funcionando sob a terra, com prisioneiros que trabalhavam até cair. Não era uma ideia experimental, era uma fábrica ativa. O que saía dali era usado, e o que restou são túneis úmidos, estruturas deformadas, restos enterrados que ainda aparecem quando alguém escava por engano. O que se quis manter longe do céu continua ali embaixo, como prova do que se fabricou sem luz, sem ar e sem retorno. No leste do país, numa região mineira perto de Merkers, as tropas aliadas descobriram um dos maiores esconderijos financeiros do regime. A informação chegou por meio de documentos capturados. Dizia que havia uma mina de sal usada como armazém. Ao chegar, os soldados desceram pelos túneis. O que encontraram superou o esperado. Em câmaras reforçadas, havia lingotes de ouro, maços de notas, sacos com moedas estrangeiras e objetos de valor guardados em bolsas seladas. Também havia documentos contábeis, caixas com arquivos bancários e materiais com selos do Reichsbank. Tudo havia sido movido para lá semanas antes, quando as cidades começaram a cair. Era uma operação de emergência. Queriam evitar que o dinheiro caísse em mãos inimigas. Por isso, o retiraram do Reichsbank e o esconderam debaixo da terra. Não só levaram fundos, também meteram naquela mina móveis, tapetes, quadros, esculturas, relógios, peças tiradas de museus ou moradias. Havia caixas com livros, malas com selos oficiais, pacotes sem etiquetas. O ar era espesso. As paredes gotejavam umidade, mas tudo estava intacto. O inventário foi lento. Cada canto foi fotografado. Foram feitas listas com quantidades. Foi necessária uma frota de caminhões para tirar tudo. Muitos objetos foram levados para depósitos seguros. Outros foram enviados a laboratórios para verificar sua origem. Alguns tinham gravuras que indicavam que vinham de bancos centrais de países ocupados. Outros estavam marcados com nomes apagados. O que não pôde ser rastreado foi arquivado como propriedade sem dono. Esse achado mostrou a tentativa final de salvar a base financeira do regime, embora já não houvesse forma de sustentá-lo. Não muito longe dali, numa zona montanhosa da Áustria, outro achado surpreendeu por seu valor cultural. Em Altausee, dentro de uma mina de sal em uso, descobriu-se um enorme esconderijo de obras de arte. O acesso estava bloqueado com dinamite, pronta para explodir. Mas foi desativada a tempo por trabalhadores locais. Quando se entrou, foram encontradas galerias cheias de pinturas, esculturas, documentos e móveis históricos. Era uma coleção montada com peças roubadas durante anos. Muitas vinham de museus de toda a Europa, outras de coleções privadas. As condições dentro da mina ajudavam na conservação. Temperatura estável, umidade controlada, pouca exposição. Os objetos estavam embalados, alguns embrulhados em cobertores, outros em caixas de madeira. Havia etiquetas escritas à mão. Podia-se ler nomes de artistas,
obras de Vermeer, Rubens, Rembrandt. Tudo estava classificado. Planejava-se que fossem parte do museu que Hitler queria abrir em Linz. Por isso foi escolhido esse lugar, seguro, profundo e fácil de selar em caso de perigo. Foram necessárias semanas para esvaziar a mina. O achado foi documentado peça por peça. Algumas obras foram devolvidas a seus países, outras ficaram armazenadas. Algumas nunca foram reclamadas. Ninguém esperava encontrar tanta arte debaixo da terra. Autossee se tornou símbolo de como o regime não só quis dominar com armas, mas também com símbolos culturais. O que esconderam ali não era material de guerra. Era patrimônio saqueado, escolhido e embalado com cuidado, como parte de uma ideia de controle total. Em outra parte do país, perto da cidade de Weimar, descobriu-se uma rede de túneis construídos com pressa durante os últimos anos do conflito. O local se chamava Jonastal. O terreno era difícil, rochas duras, solo irregular, clima frio. Apesar disso, foram escavadas galerias, rampas de acesso, zonas amplas reforçadas com concreto. Ninguém sabia exatamente para que era construído. Alguns relatórios sugeriam que era um novo quartel-general. Outros falavam de uma instalação para testes especiais. O que encontraram não o esclarecia totalmente. Os trabalhadores eram prisioneiros. Vinham de campos próximos. Cavavam com ferramentas básicas. Não lhes era dada informação, apenas ordens. Eram abertas passagens a toda hora. As paredes ficavam cobertas de marcas. Algumas zonas tinham cabeamento semi-instalado. Outras estavam em bruto, inacabadas. As galerias eram longas, escuras, sem ventilação. Os desmoronamentos eram comuns. As condições eram ruins. Ainda assim, os trabalhos seguiram até quase o final. Quando os aliados chegaram, o lugar estava vazio. Foram encontrados planos rasgados, sacos de cimento abertos, peças de maquinaria sem uso. Não havia pessoal. Apenas estruturas incompletas, sem função clara. Jonastal ficou como uma amostra dos planos que não foram alcançados para serem executados. Um lugar sem final definido. Até hoje, há teorias sobre seu uso. Algumas entradas estão seladas, outras podem ser vistas de fora, mas ninguém conseguiu confirmar o que se pensava fazer ali. O único seguro é que o esforço investido foi enorme, e o resultado, invisível. O que foi construído nunca chegou a operar. Frente às costas do norte da França, há um pequeno grupo de ilhas que pertencem ao Reino Unido, Guernsey, Jersey e Alderney. Durante a guerra, foram o único território britânico ocupado pelos nazistas. Não houve grandes batalhas ali, mas o que foi construído deixou marcas visíveis até hoje. Quando os alemães tomaram o controle em 1940, começaram a levantar fortificações. Queriam converter essas ilhas em um muro natural diante de uma possível invasão pelo mar. Em pouco tempo, as praias ficaram cheias de estruturas. Foram escavados túneis, foram erguidos bunkers com concreto espesso, foram instalados postos de vigilância em penhascos, armazéns subterrâneos, refúgios com sistemas de ventilação, depósitos de munição e ninhos de metralhadoras cobrindo cada entrada possível. Em Alderney foram construídos campos de trabalho forçado. Ali, prisioneiros eram obrigados a escavar, carregar materiais e manter todos os locais operacionais. Também foram instalados quartéis, áreas de armazenamento e zonas para vigilância contínua. Os trabalhadores não eram soldados. Vinham de zonas ocupadas, detidos sem julgamento. Cavavam com ferramentas velhas, sem descansos, sob vigilância constante. O clima era duro, o terreno rochoso. Os turnos não paravam nem de noite. As estruturas eram sólidas. Em muitos casos, os tetos tinham vários metros de espessura. Foram construídos para resistir a impactos diretos. Algumas tinham entradas duplas, portas reforçadas, conexões entre pontos defensivos, salas com geradores e rádios. Cada construção estava pensada para resistir a ataques prolongados, embora esses ataques nunca tenham chegado. Os documentos encontrados depois mostram que o objetivo era converter cada ilha em um bastião fechado. Não houve grandes ataques. Em maio de 1945, os soldados alemães se renderam sem disparar. As fortificações não foram usadas, mas ficaram ali. Algumas foram seladas, outras ficaram à vista. Várias estão abertas ao público. Hoje é possível percorrer túneis, subir em torres, ver torres de observação, corredores estreitos e zonas enterradas sob a terra. Em algumas partes ainda há camas, restos de uniformes, sistemas oxidados e marcas nas paredes.
O mapa da época mostra como cada ilha foi dividida em zonas defensivas, com rotas marcadas para mover soldados, depósitos em colinas, saídas de emergência escondidas e uma rede de comunicação interna. Embora não tenham sido usadas em combate, essas construções mostram o medo real do regime de perder o canal. As ilhas eram vistas como pontos-chave. Tudo foi fortificado ao máximo. Hoje, o arquipélago tem rotas turísticas e museus que mostram o que foi feito. Algumas zonas continuam fechadas, outras abrem apenas com permissão. Mas o que ficou enterrado ali continua sendo um exemplo da engenharia nazista pensada para uma defesa que nunca ocorreu. Em Frankfurt, uma das grandes cidades do país, os aliados encontraram outra coisa. Não eram túneis, nem armas. Era um comércio. Por fora parecia uma loja qualquer, mas em seu interior havia prateleiras, vitrines limpas, etiquetas e um tipo de inventário distinto. Eram oferecidos objetos pessoais, copos marcados com iniciais, canetas, lentes, relógios, candelabros, colares, fotos. Não tinham preços, mas tinham códigos escritos em papel. Ao revisar os documentos encontrados ali, tudo foi compreendido. Esses objetos vinham de deportações. Cada vez que uma família judia era presa, suas coisas eram separadas. As úteis eram enviadas para centros de classificação. Depois, chegavam a lugares como esse para serem revendidas. Não era um saque solto, era uma cadeia com registros. Cada objeto passava por mãos que o limpavam, colocavam uma etiqueta e o armazenavam. Alguns tinham gravuras de seus donos, outros notas dobradas nunca lidas. Entre os papéis foram encontradas cartas, listas de propriedades e mapas de casas marcadas. Os objetos menores eram colocados em bandejas, as joias em cofres. Nos fundos havia malas inteiras, muitas sem abrir. Quando os aliados revisaram o local, entenderam que não se tratava de roubos isolados. Era uma rede legalizada, com permissões, selos, assinaturas e transportes designados. O que foi encontrado em Frankfurt foi uma das poucas provas físicas de que essa operação incluía pontos de revenda, com lojas abertas ao público. Depois da guerra, alguns tentaram recuperar o que era deles, mas quase nada voltou. Muitos haviam morrido. Outros não podiam provar o que lhes pertencia. O local foi fechado, as vitrines esvaziadas. Mas a história dessa loja continua sendo um exemplo do despojo transformado em negócio. O sistema de saque era organizado de cima para baixo. Não se limitava a objetos de luxo. Eram vendidos talheres, instrumentos médicos, relógios baratos, até utensílios de cozinha. Cada artigo era classificado de acordo com sua utilidade. Se tinha gravuras pessoais, eram cobertas. Se vinha com etiquetas, eram substituídas. Os armazéns eram organizados por tipo de produto. Em algumas vitrines eram colocadas fotos familiares junto a objetos, como se nada tivesse acontecido. A loja funcionava como se fosse um mercado legal, embora tudo o que estava ali tivesse sido roubado sob a proteção do Estado. No sul do país, em zonas rurais da Baviera, havia edifícios que por fora pareciam hospitais ou escolas normais. Mas desde 1939, vários deles foram adaptados para um fim distinto: aplicar o programa de eutanásia que o regime havia aprovado. Não se tratava de doentes terminais. Tratava-se de pessoas com deficiências mentais, doenças crônicas ou condições que não representavam perigo. Sob esse plano, elas eram eliminadas em segredo, sem julgamento nem aviso, e com causas falsas registradas em papéis oficiais. Os que chegavam eram examinados por médicos novos com folhas de cálculo. Se não eram considerados aptos, eram separados. A alguns era dada comida especial por alguns dias. A outros eram levados direto para salas fechadas. Eram usadas injeções. Em outros casos, eram instalados sistemas de gás ocultos. As mortes eram registradas com diagnósticos falsos. As famílias recebiam urnas com cinzas, cartas com frases neutras e nenhuma explicação real. Não podiam fazer perguntas. Com o tempo, começaram a chegar ônibus de outras regiões. Mais pacientes, direto para a ala traseira. O procedimento era feito mais rápido. Os nomes desapareciam dos arquivos, só restavam números. O pessoal continuava com suas tarefas. Alguns por medo, outros porque era seu trabalho. Se alguém duvidava, era substituído.
Foram construídas salas fechadas, foram usados medicamentos em doses altas, as incinerações eram constantes, as cinzas eram jogadas em fossas comuns ou com cal nos jardins. Tudo era feito sem testemunhas. Não era um campo de concentração, mas funcionava com a mesma lógica. Quando os aliados chegaram, encontraram camas vazias, prontuários incompletos e restos químicos. Alguns trabalhadores escaparam. Outros disseram não saber nada. As investigações contaram milhares de mortes. Estima-se que foram mais. Hoje, vários desses edifícios continuam de pé, alguns com placas informativas, outros reutilizados. Mas em muitos deles já não vive nem trabalha ninguém. Só restam os vestígios de um lugar onde se eliminava aqueles que não se encaixavam no modelo imposto de cima. As descobertas feitas após a queda do Terceiro Reich não foram exceções nem fatos isolados. Eram parte de um sistema estruturado que atuava dentro da legalidade interna do regime, com recursos públicos, ordens diretas e participação coordenada de autoridades militares, civis e científicas. Cada instalação encontrada, sejam túneis, minas, laboratórios, centros de classificação ou abrigos de comando, respondia a uma lógica que não era improvisada. Havia planos, cadeias de comando, rotas de evacuação, listas de objetos, procedimentos padronizados e controles internos. O que foi descoberto não surgiu por acaso. Foi projetado para continuar funcionando, mesmo quando a superfície colapsasse. A documentação encontrada, os restos físicos, os testemunhos daqueles que trabalharam nesses locais ou os investigaram depois, confirmam que essas descobertas eram apenas uma parte de uma estrutura maior. Alguns locais foram abandonados sem terminar, outros foram desmantelados pela metade. Vários ainda conservam marcas, plantas e artefatos que não foram completamente identificados. O volume do que foi encontrado indica que não se tratava de proteger alguns poucos bens ou guardar protótipos sem importância. Tratava-se de assegurar elementos-chave do sistema: ouro, armamento, ciência, cultura, genética, logística, poder político. A maioria desses lugares foi construída usando trabalho forçado, em condições extremas, com pessoas que não sobreviveram para contar o que viram. O acesso a muitos desses locais foi selado por décadas. E, embora parte do material tenha sido recuperada pelos aliados ou por governos posteriores, outra parte desapareceu ou permanece sem explicação. O que se conhece provém de arquivos liberados, estudos arqueológicos e relatórios das missões militares que inspecionaram as zonas ocupadas. Há mais de 70 anos do fim do conflito, continuam aparecendo restos, plantas quebradas, galerias ocultas e objetos que não estavam registrados. A descoberta de cada um não apenas fornece novos dados, também confirma que a escala real do aparato nazista foi maior do que se pensou durante anos. Essas estruturas não foram feitas para resistir a um ataque pontual, foram projetadas para sobreviver mesmo após a derrota. A pergunta não é se há mais. A pergunta é quantos locais como esses continuam enterrados, intactos, e por que nunca foram abertos.